Pretendo começar o vídeo de hoje com uma pergunta bastante difícil, né? É uma pergunta que muitos de nós nos deparamos ao longo da vida, principalmente quando somos adolescentes e estamos entrando na fase adulta, e uma pergunta que é difícil de encararmos, né? Por que nossa família nos odeia? Por que sua família te odeia, né? Nós temos dificuldade de entender de que essas pessoas que estão próximas de nós podem eventualmente nos odiar, mas ao mesmo tempo nós sentimos que somos odiados por essa família. Então é uma pergunta muito comum. Muitas pessoas crescem em famílias disfuncionais aqui, parecem que seus pais e seus irmãos ou alguém na sua família os odeia, e de fato odeia, né? Ou, respondendo um pouco melhor, precisa odiar. Eles não querem te odiar, eles precisam te odiar. Odiar você alivia algum tipo de problema dentro deles, né? Então, uma primeira resposta é porque sua família te odeia, é porque eles precisam te odiar. Nós sentimos que nossas famílias nos odeiam quando tudo que fazemos está errado, né? Quando tudo que fazemos está errado, ou quando nossos familiares são extremamente críticos, nós fazemos o melhor que eles nos pedem e eles vão continuar sendo bastante críticos com a gente, né? Isso é bastante comum também, né? Quando há essa postura de tudo que eu faço, essa pergunta, quando nos fazemos essa pergunta, tudo que eu faço está errado, por que tudo que eu faço está errado se eu me esforço tanto para estar certo? É porque nossos familiares nos avaliam com um duplo padrão. Nós chegamos a essa pergunta, nos sentimos odiados porque eles nos avaliam como um duplo padrão. Qual é esse duplo padrão? A necessidade de exigir de você uma perfeição, que tudo que você faça não possa ser abaixo do perfeito, né? Ou seja, nada vai estar bom. Tudo que você fizer vai estar ruim mesmo. Mas exigir dos outros deixar que os outros errem, deixar que os outros justificar os erros dos outros. É como se dentro de casa você tivesse que ser perfeito. As pessoas que estão lá fora, no mundo lá fora, pessoas que estão no trabalho, pessoas que são parte da vida dos seus familiares em outros lugares, podem errar e têm seus erros justificados. Qual é a sua impressão diante disso, né? Poxa, eu faço de tudo para essa família, tudo para essas pessoas, e eles só me criticam e tudo que eu faço está errado. Mas outras pessoas sacaneiam eles, agem mal com eles, e eles acham que essas pessoas eles justificam, racionalizam os erros das pessoas. Mas ele está passando por dificuldades. Então por que os erros meus não são racionalizados também? Novamente, porque eles precisam que alguém seja sacrificado, né? Você é o bode expiatório a ser sacrificado nesse ritual profano que é a sua família, né? Então, 5 pontos que eu queria comentar sobre isso, sobre o que estamos de verdade passando quando sentimos que nossos familiares nos odeiam e para entender essa necessidade deles te odiarem. Primeiro, e isso é muito importante, sua família não quer o melhor para você. Sua família pode ocasionalmente, ou por coincidência, você tem uma família muito boa que quer o melhor para você. Muitas famílias não querem o melhor para os seus filhos, mas os melhores para eles próprios. Seja a estrutura familiar que for, né? As pessoas podem estar buscando o melhor para eles e não para os filhos, né? É estranho porque nós crescemos aprendendo que os familiares fazem as coisas para nos apoiar, fazem as coisas para que sejamos felizes. Esse é o discurso, mas quanto mais esse discurso é evocado, mais tem algum problema, né? A gente vê muito coisas assim: eu fiz isso que te magoou, eu fiz isso para seu bem, eu estou te castigando para seu bem. É um discurso contraditório quando se diz isso. O discurso contraditório se diz que faz o melhor para você, só que esse melhor para você está te fazendo ter sofrimento emocional, te deixando triste, te deixando abelado, incapacitando você para a vida, incapacitando você para confiar nas outras pessoas. Então se diz: eu estou te ensinando o melhor, te machucando, ignorando seus sentimentos e te fazendo pior, na verdade. Quando se diz isso, é óbvio que não querem ser o melhor, né? Seus familiares querem o melhor para eles, e o melhor para eles é que você é o melhor deles, é que eles não tenham sofrimento. O seu sofrimento não importa no caso, né? É para que eles se vejam realizados em você, a sua realização não importa,
nesse caso, né? Então, o melhor seu, muitas vezes os entristece, né? Sua autonomia pode os entristecer, você ser melhor que eles pode os entristecer, causar inveja, medo, inseguranças. Então, nem sempre eles fazem o melhor para vocês, vão fazer o melhor para eles, e o melhor para eles significa buscar os próprios objetivos dele, buscar os próprios meios de realização desses familiares ao invés do seu, né? Então é difícil de admitir, mas muitas famílias não querem o melhor para você. 2. Muitas famílias estão doentes, né? Muitas famílias são frutos de uniões entre pessoas com muitos problemas, né? Entre pessoas que já carregam traumas, já carregam problemas psicológicos e descontam em alguém ao invés de buscar resolver os problemas entre elas, ou resolver os problemas entre elas e o mundo, ou os problemas delas com elas próprias. Elas descontam em alguém. Então as famílias estão doentes porque são frutos de uniões de pessoas doentes, né? Você vai servir como um bode expiatório, você vai ser a pessoa acusada, a pessoa abusada, e é necessário que eles façam isso. Olha só, é louco isso, porque eles só são capazes de ter uma vida normal lá fora se eles descontam toda a disfuncionalidade, todos os problemas em alguém. Tem aquela velha história do pai que bebe, chega bêbado, bate na esposa, bate no filho. Ele não vai bater no colega dele de trabalho, ele vai bater na esposa, vai bater no filho. O que ele está fazendo? Ele está descontando uma raiva, problemas não resolvidos dele nas pessoas mais próximas, na família dele. A família dele está servindo como objeto de ódio, que na verdade pode ter sido pode ter ido beber por um problema no trabalho. Então, na verdade, ele elege alguém para descontar os problemas que são pessoais dele. Então, muitas famílias estão doentes e têm seus problemas descontados no filho. Esse caso do trabalho é um, mas podem ser problemas de várias ordens. Pais e mães que têm depressão e que, na verdade, vão adotar uma estrutura de culpabilizar os filhos pelos seus próprios problemas, pela sua própria tristeza, pelo seu próprio fracasso, pelas suas frustrações, né? Então, muitas vezes são problemas dos outros e que você é eleito para ser descontado nesses problemas. 3. Eles elegem normalmente famílias abusivas e famílias que têm essa estrutura de eleger alguém para descontar o ódio, né? De eleger alguém para descontar seus próprios problemas psicológicos. Elegem normalmente para isso a pessoa que é um elo frágil. Mas esse elo frágil não é um elo frágil, é o elo forte. Forte por quê? Porque a pessoa mais empática, a pessoa mais intuitiva, e essa pessoa vai entender os problemas de seus pais, entender o problema de seus familiares, entender o problema de seus cuidadores. Então, ela na verdade está sendo abusada ou odiada porque ela aguenta, né? Então, normalmente não é eleito mais frágil, é eleito mais forte para aguentar todos os problemas emocionais dessa família disfuncional, né? Você foi escolhido para ser objeto de ódio justamente porque você entende a causa do ódio, ou porque seus pais elegeram você por acreditar que você entende isso, né? Então, normalmente as pessoas mais empáticas e mais intuitivas são as que mais sofrem e justamente as que vão ser odiadas pelas suas famílias que têm um monte de problemas não resolvidos. 4º ponto. Famílias, sejam pais, mães, cuidadores, outros parentes, eles podem ter ressentimento pelo seu sucesso. Não acredite que todo mundo vai gostar do seu sucesso. Há familiares que vão se ressentir do seu sucesso, que vão ver você subindo na vida, vão ver você tendo sucesso profissional, sucesso intelectual e vão desdenhar. Porque não importa o seu sucesso, importa o deles. Eles estão preocupados com o deles, não com os seus, né? Eles vão ter inveja do que é bom para você. Porque o que é bom para você não é bom para eles, porque eles querem se afirmar como os melhores, né? Famílias com familiares, principalmente aqueles que têm traços ou transtorno de personalidade narcisista, pessoas narcisistas, não sabem lidar com o sucesso dos outros. O sucesso é dele. Se você tem sucesso, ele vai querer te sabotar, ele vai minorizar, vai falar por que você fez isso, você podia ser melhor, você não acertou na vida, eu acertei, né? Então ele vai minorizar todo o seu sucesso, vai nutrir um grau de ressentimento,
né? Por que eles têm que fazer isso? Porque eles se sentem inferiores com o seu sucesso. Então, outro ponto que devemos aprender: há pessoas, as suas famílias, que vão nutrir ressentimento pelo seu sucesso. O que você deve fazer dessas pessoas é se afastar dessas pessoas. Eles não querem seu bem. Quinto, isso e é também muito importante, esses familiares que te odeiam, que te fazem você objeto dos próprios sentimentos não resolvidos deles, não têm limites. Eles não vão respeitar seus limites. Eles não estão querendo saber dos seus limites. Eles têm os deles, e os deles que importam, as necessidades deles que importam. Então eles vão violar seus limites. Não vão aceitar seu sofrimento, não vão aceitar suas emoções, não vão validar o que você sente, as suas necessidades. O que importa para você, pouco importa para eles. Eles não ligam. Eles vão violar seus limites e suas necessidades a todo momento, né? O que você tem que fazer diante deles é proteger o limite. Proteja seus limites. O que eles pensam de você não importa, né? Eles que estão doentes, eles não têm respeito por você, você não precisa ter por eles. Você não precisa respeitar uma pessoa que não te respeita. Se eles não respeitam os seus sentimentos, se eles violam aquelas coisas que são importantes para você, não respeitam suas opções de carreira, suas opções de futuro, se você tem que ser quem eles querem e não quem você é, você não precisa deles. Você tem que proteger seus limites, porque essas pessoas vão escolher alguém para violar os limites, para impor suas vontades, né? Então, a partir desses 5 elementos, o que nós podemos pensar? Nós podemos pensar nos elementos de superação, em como superar, viver com uma família assim. Eu vou debater isso, encerrar esse vídeo com isso e debater nos próximos, né, também. Nós temos que ter consciência. Visando a superação, nós temos que ter consciência que seu problema é comum. Muitas famílias, conversem com seus amigos, converse com pessoas próximas a você. Muitas famílias têm essa estrutura. Muitas famílias elegem algum familiar para odiar. Muitas famílias vão eleger justamente aquele que é mais sensível, mais empático, mais intuitivo para descontar seus problemas. Muitas famílias, quase todas, vão ter alguém com problemas mentais severos, com falta de empatia, que vão torturar seus membros, torturar seus familiares, justamente aqueles que eles identificam como mais empáticos. Então, seu problema é comum. Muitas famílias estão adoecidas, são formadas por pessoas disfuncionais e vão causar problemas para seus filhos. Então você não está sozinho nessa. Quase todos os problemas psicológicos têm algum elemento que foi gerado, alguma crença negativa sobre si, algum padrão disfuncional que foi assimilado em meio a uma família que ele te elegeu como pessoa odiável. Então, não é um problema raro, é um problema comum, muitas pessoas passam por isso. Não se sinta anormal, não se sinta uma aberração por estar passando por isso, né? O que você tem que buscar é sair desse contexto, né? Para que você não continue adoecendo e se torne um deles, se torne tão doente quanto eles, que precise de outras pessoas para causar mal, para ter seu próprio alívio, né? Então busca apoio, né, em outras pessoas que passam pelo mesmo, grupos de apoio, né? Existem muitos grupos agora no Facebook sobre pessoas de familiares abusivos, mães narcisistas. Então busca esses apoios vão te ajudar a entender que o que você passa, outras pessoas passam. Busque terapia, de preferência um terapeuta que entenda que entenda o que é abuso emocional, que entenda sobre o que é projetar os sentimentos ruins nos outros, que entenda sobre transtornos de personalidade. Um bom terapeuta que entenda de problemas relativos ao abuso emocional vai saber lidar com você, vai saber entender seus dilemas, né? Então busque conhecimento também, né? Busque outras pessoas para se apoiar, mas também busque conhecimento, busque entender o que são esses padrões. Se esclarecendo por esses padrões, você consegue criar, o conhecimento é como se fosse uma vacina. Você consegue se proteger
para que isso não aconteça sempre, seja um acontecimento frequente na sua vida, né? Que o grande problema de crescer numa família que te odeia é, como adulto, se meter em relações com pessoas que também vão ter esse padrão de exigir perfeição de você e te tratar com ódio, né? Então é importante você conhecer o que você passou também. E também visando a superação, é importante que você se perdoe. Se perdoe por se sentir mal. Aceite, em certa medida, que essas pessoas estão adoecidas e não podem te amar. Elas não vão te amar, elas não vão te tratar com respeito, elas não vão respeitar seus limites, porque elas vieram de um contexto tal como o seu e estão simplesmente reproduzindo o contexto familiar que elas viveram, né? Amar para elas causa dor, aceitar o erro causa dor, então elas não vão mudar, não vão te amar de um dia para o outro, né? Não vão admitir os erros delas de um dia para o outro, e você vai ter que lidar com esses problemas, né? Então se perdoe por se sentir mal, mas você não precisa perdoar eles também. Se eles não buscam ajudas, não buscam apoio, tal como você, a responsabilidade é deles, né? Então nesse vídeo eu quis responder essa questão, do porquê sua família te odeia. Eu continuarei em outros vídeos com temas próximos a esse.